Olá, me chamo Amanda Mota, sou graduanda de enfermagem da Universidade de Brasília e, juntamente com Alberto Paiva, Márcia Magro e Thaís Paixão, elaboramos o trabalho Desfecho do paciente com lesão renal aguda internado em clínica médica. A lesão renal aguda é uma síndrome clínica multifatorial e está entre as principais complicações entre os pacientes hospitalizados, contribuindo significativamente para o maior risco de mortalidade intra-hospitalar. Evidências científicas apontam que entre os principais fatores de risco para a LRA estão envelhecimento populacional, comorbidades, hospitalização prolongada, exposição a drogas nefrotóxicas, oligúria, acidose metabólica e politrauma. Diante disso, nosso estudo teve como objetivo verificar o desfecho de pacientes que apresentaram LRA em uma clínica médica. Em relação ao delineamento e local de estudo, tratou-se de uma coorte prospectiva e analítica realizada no Hospital Público do Distrito Federal. A amostra foi composta por 137 pacientes, sendo que 75 pacientes estavam com LRA e foram acompanhados até 6 meses após a identificação da lesão. Classificamos a lesão renal aguda de acordo com CADIGO, ou seja, verificamos o aumento da creatinina sérica maior ou igual a 0,3 mg por decilitro em relação ao valor basal de creatinina em um período de 48 horas. As variáveis numéricas foram expressas em medidas resumo e tendência central, e as associações foram realizadas por meio dos testes Mean-Whitney, Q-quadrado e exato de Fisher, sendo significativos resultados com valores de P menor que 0,05. E o nosso estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética por esse protocolo demonstrado. A coleta de dados foi realizada em 4 fases. Na fase 1, verificamos o desenvolvimento de lesão renal aguda nos pacientes hospitalizados. Na fase 2, abordamos o paciente com lesão renal aguda para explicar sobre o estudo e formalizar sua inclusão na pesquisa, por meio da assinatura do TCLE. Já na fase 3 e 4, foi aplicado um instrumento desenvolvido para o estudo a esses pacientes com disfunção e foram acompanhados por 6 meses após a alta hospitalar. E vamos aos resultados obtidos. Na figura 1, observa-se o perfil clínico e demográfico dos pacientes com lesão renal aguda. Percebeu-se predominância do sexo masculino, idosos, IMC sinalizando sobrepeso, hipertensão arterial e diabetes mellitus. Na figura 2, observa-se o desfecho dos pacientes com lesão renal aguda. Identificou-se que 56% receberam alta hospitalar, 25,3% foram a óbito e 18,7% foram a óbito após a alta. E na tabela 1, mostra-se as variáveis que contribuíram aos óbitos dos pacientes durante a internação. E as variáveis significativas foram idade, diabetes mellitus, glicopeptídeos, temperatura axilar, sódio, etilista e lesão ou falência renal. A idade avançada é preditor de risco para LRA devido a alterações anatômicas e fisiológicas inerentes à senilidade. Ocorre redução da massa renal, causada pela diminuição do número de néfrons funcionais, do volume e número de glomérulos funcionais e tamanho dos túbulos, contribuindo assim para a redução da taxa de filtração glomerular. Além disso, idosos apresentam um acúmulo de doenças crônicas não transmissíveis, como constatado em nosso estudo. A exemplo, a diabetes mellitus, que também foi significativo para o óbito, pois o acúmulo de glicose provoca alterações estruturais características na histologia renal e a hiperglicemia promove a hiperfiltração renal. Sabe-se que a LRA resulta de um desequilíbrio no suprimento e na demanda de oxigênio. Esse desequilíbrio promove hipoxemia e estresse oxidativo. Em casos mais leves e transitórios de lesão, o rim possui a capacidade de autorregulação e ainda sustenta a taxa de filtração glomerular. Porém, em episódios mais graves de lesão renal, esses mecanismos falham. Por consequência, há uma deterioração renal progressiva. E por isso, pacientes com níveis mais avançados de dano renal podem apresentar maior mortalidade. Esses resultados contribuíram na identificação de características clínicas e fatores de risco que estão associados à mortalidade dos pacientes com LRA adquirida no ambiente hospitalar, a fim de conscientizar sobre a necessidade de implementação de medidas de prevenção, identificação precoce e cuidados direcionados, com o objetivo de diminuir sua incidência, progressão e morte. Obrigada pela atenção.